Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa, o terceiro programa do ano de 2019. E aí, como é que está sendo o seu começo de ano novo? Está sendo bom? Está sendo prazeroso? Você está começando esse ano de 2019 com gás, com alegria, com esperança de que as coisas vão melhorar? Isso que é importante, todo ano novo, a gente renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé no ser humano, fé que a gente pode nos tornar pessoas melhores. E o programa Veritar está aqui para isso, para ajudar você, todo sábado, trazer um conteúdo bacana, um conteúdo que cutuca você de certa forma, que te incomoda, que tenta te tirar um pouquinho da zona de conforto. Hoje eu queria que você começasse a reflexão, que você imaginasse um cenário comigo. Imagine que a sua vida é uma estrada, que você está caminhando nessa estrada. E existem duas maneiras básicas da gente trilhar esse caminho. Existe a maneira leve e existe a maneira pesada. Tem até um negócio que eu gosto muito, lá na Espanha existe o chamado Caminho de Santiago, que é um caminho que o percurso todo dele são 800 quilômetros, que as pessoas peregrinam em busca de autoconhecimento, de alguma reflexão interior que estejam buscando. E é muito engraçado que eu tenho lido muito sobre o Caminho de Santiago, que eu vou fazer esse ano, e lá eles falam o seguinte, que os novos peregrinos, as pessoas que nunca foram fazer o caminho, a tendência delas é começar o caminho com muita coisa na bagagem, com uma mochila muito pesada. E aí no decorrer dos dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, aquela mochila que no começo da caminhada era uma mochila absolutamente leve, começa a pesar. E essas pessoas elas começam a deixar coisas pelo caminho. De repente ela leva 3 camisas, ela deixa 2, ela leva 2 pares de sapato, ela deixa 1 pelo caminho, porque aquilo vai pesando. E isso é uma analogia muito interessante sobre a nossa vida. Na realidade, a gente não precisa de muita coisa para caminhar. É muito mais fácil a gente caminhar leve. Eu te convido a você iniciar esse ano de 2019 de maneira leve. Como caminhar de maneira leve, Dr. Altemar? Sendo uma pessoa mais tranquila, tentando buscar essa tranquilidade, a paz interior, sendo uma pessoa mais perdoadora, fazer as pazes com o seu passado. Olha, o que passou, passou, deixa para lá. Quem gosta de passado é museu. Ninguém consegue caminhar para frente olhando para trás. Você vai acabar caindo no buraco ou tropeçando. Só que existem as pessoas que infelizmente, elas escolhem caminhar pesado. Elas escolhem carregar coisas na mochila. E essas pedras, essas coisas que as cansam, a gente poderia fazer 10 programas sobre coisas que a gente carrega na mochila e que fazem a gente andar mais devagar e cansa e a gente fica esgotado. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que pode fazer isso, que pode fazer a gente andar nessa caminhada da vida de maneira muito pesada, que é o que a gente chama de pessoa dogmática. O que é uma pessoa dogmática? A pessoa dogmática é aquela que ela tem opiniões sobre fatos ou sobre teorias ou sobre verdades que ela considera realmente como uma verdade absoluta. Ou seja, ela tem uma posição e ela não arreda o pé daquela posição. É uma posição absolutamente fechada. Ela não admite ninguém que venha falar contrário a esse dogma que ela tem. É lógico que quando a gente fala sobre dogma, as pessoas levam para a questão religiosa. Nós temos os dogmas religiosos.
Nós temos os dogmas da política. De repente você ainda acredita que o Lula é inocente, é um dogma seu, beleza? Existem os dogmas do futebol, né? Você é palmeirense, você é corintiano. São dogmas, não existe um motivo concreto para você ser corintiano ou ser palmeirense. Mas não é sobre esses dogmas que eu quero falar hoje, porque a gente já sabe que política, religião, a gente não fica discutindo. Mas eu quero falar sobre dogmas que podem fazer a gente caminhar mais lentamente ou podem até atrapalhar a busca pela nossa felicidade. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre os dogmas é que realmente não existe nada concreto na nossa vida. As coisas elas são muito relativas. Tire por você. Você com certeza hoje não é a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás. Com certeza você hoje não é a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Com certeza hoje você acredita em coisas que você não acreditava há 5 anos atrás. Ou coisas que você defendia e que com o passar do tempo essas coisas se provaram grandes enganos, grandes bobagens. Então a primeira coisa é você entender que a gente tem que tomar cuidado com as nossas posições fechadas. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente realmente considera como verdades absolutas. Isso não é só no âmbito de pessoa, de indivíduo. Quantos governos tiveram posições políticas, posturas que com o passar do tempo foram absolutamente equivocadas? A política, por exemplo, do nazismo, de exterminar judeus. A política, por exemplo, de escravizar seres humanos baseado na cor da pele. Até 130 anos atrás havia escravidão no Brasil. E era uma coisa que era aceita, de certa forma, pela sociedade da época. Eram dogmas que eram aceitos, mas se provaram grandes injustiças, grandes bobagens, grandes crimes da história. A medicina está cheia de dogmas que vão caindo com o passar do tempo. Na década de 60, os médicos prescreviam para as mulheres grávidas uma medicação para enjoo que fazia com que os nenéns nascessem sem braço, que era a talidomida. Só depois se descobriu que era a talidomida que causava aquele tipo de malformação. Até o ano de 1990, o homossexualismo ele era classificado no nosso CID, que é o Código Internacional de Doenças, como uma doença. Então percebe que a gente tem que tomar muito cuidado com posições fechadas, com posturas absolutamente concretas, porque isso pode, com o passar do tempo, se provar um grande engano e um grande erro. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso depois do nosso intervalo. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe! Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo, com técnicas exclusivas e inovadoras. Venha nos visitar e confira a nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas Design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Então a gente está conversando um pouquinho sobre pessoas que são dogmáticas, né? Pessoas que têm as suas posições muito fechadas e não se abrem. Então, toda vez que a gente se torna esse tipo de pessoa que
que não se abre para novas ideias, pessoas que não se abrem para opiniões dos outros, pessoas que sequer consideram a possibilidade de estarem enganadas. Isso é uma pessoa dogmática. Toda vez que eu me torno esse tipo de pessoa, eu perco muito. Porque quando eu tenho um pouco de flexibilidade nas minhas ideias, quando eu aceito a opinião, ou pelo menos de ouvir a opinião dos outros, isso abre para mim um leque de possibilidades. Quanto mais dogmático você for, mais estreita é a sua visão. E quanto mais aberto para as coisas novas, não estou dizendo que você tem que aceitar tudo que é novo, é lógico, existe muita coisa nova que é absolutamente errada. Mas é necessário que a gente adquira esse senso crítico de pelo menos ouvir a opinião e analisar o pró e o contra e saber se aquilo realmente, se aquele dogma que eu defendo muitas vezes como posição a ferro e a fogo, se realmente é correto. Como foi que esse dogma entrou na sua vida? Da onde foi que você pegou essas posições tão fechadas que você tem? Foi dos seus pais? Foi da escola? Foi de alguma pessoa que foi importante para você? Toda vez que você tem um dogma, você tem que analisar todas essas possibilidades. Será que isso realmente é uma verdade absoluta? Existem pessoas que falam o contrário do que eu acredito, e essas pessoas que falam o contrário do que eu acredito, os argumentos delas são coerentes, são bons, são concretos? Esses dogmas que eu defendo, eles me tornam uma pessoa melhor? Eles me aproximam das pessoas? Eles fazem cultivar dentro de mim a fraternidade, o compartilhar, o companheirismo? Tome cuidado com dogmas que colocam cercas em vez de construir pontes. Tome cuidado com dogmas que incitam o ódio. Tome cuidado com dogmas que podem descambar para preconceito. Preconceito de raça, de orientação sexual, de peso, de qualquer que seja. Esse é o perigo dos dogmas. Os dogmas, eles podem descambar facilmente para os preconceitos. Então, não estou dizendo para você mudar totalmente a sua orientação, as bases das coisas que você acredita, mas eu leve essa reflexão e faça uma reflexão interior. Quais são as coisas que você realmente acredita hoje e que você não aceita sequer ouvir opiniões contrárias? Será que essas coisas realmente elas estão agregando valor a você como ser humano? E existem muitos dogmas que são absolutamente ruins. Existem, por exemplo, pessoas que têm dogmas sobre si próprias, dogmas que não conseguem prosperar, dogmas que não conseguem ser felizes, dogmas que não conseguem ter um companheiro, uma relação afetuosa, uma relação de cumplicidade com o companheiro, com o parceiro. Existem muitos dogmas que se transformam em crenças sobre a nossa pessoa, que são absolutamente destrutivos. Então, nesse ano de 2019, examine os seus dogmas, examine as suas crenças, examine os seus paradigmas, coloque todos em cima da mesa e passe eles por esse crivo. Isso que eu acredito, eles me tornam uma pessoa melhor, eles conspiram para que a fraternidade, o amor, o companheirismo, o compartilhar aconteça na minha vida ou não? Essa seria a grande finalidade dessa autoavaliação que eu acho que todos nós deveríamos fazer todo início de ano. De que adianta você começar um ano novo, mas com os mesmos velhos dogmas, carregando a mesma mochila cheia de dogmas ultrapassados,
cheio de crenças, de paradigmas que te bloqueiam, que te atrapalham, cheio de mágoas, cheio de traumas, cheio de preconceitos, cheio de ranço, nós não conseguiremos caminhar leve, carregando esses ranços, esses dogmas, essas crenças que são absolutamente negativos para cada um de nós. Então esse é o convite que eu te faço nesse ano que está começando, que você examine os seus dogmas. Fique conosco, tem mais programa Veritá daqui a pouquinho. Boa noite, Patê. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro É Melhor Serem Dois. Queremos agradecer as pessoas que assistiram o primeiro, recebemos excelentes feedbacks e eu quero que você nos acompanhe. Se você não assistiu na semana passada, acompanhe nas nossas redes sociais, porque está lá. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação com os filhos, né? Comunicação com os adolescentes, com crianças. Nós que temos filhos adolescentes, nós temos filhos na idade infantil, sabemos que é um desafio, né, Patê? E põe em desafio, viu, gente? E agora eu quero falar com os pais e para os futuros pais também. Vamos preparar eles, né, Maílson? E muitas das vezes nós esperamos a mudança dos nossos filhos, a mudança das pessoas em relação ao comportamento. E nós esquecemos, cometemos esse erro, né, Maílson? Que a mudança vem partir primeiro de mim, Exatamente. De você, pai. Não espere a mudança vinda do seu filho. E outra sugestão que a gente sempre faz em casa, né? A gente aproveita muito a nossa rotina. O que é isso? Por exemplo, se o seu filho joga futebol, participe do futebol do seu filho, né? Uma excelente chance de você poder estreitar o relacionamento com os filhos, né? Com o futebol, nas tarefas de casa. Aproveita esse momento, porque criar um momento novo na rotina que a gente tem, a gente sabe que é complicado, mas, por exemplo, você pode ter momentos de qualidade na tarefa, como a Paty disse, na escola, no balé, até a Isabela, né? É verdade. A nossa filha mais velha. Que tem 17 anos. Que você fez até algo legal. Né? A gente malha às 5h30 da manhã e no meio da nossa rotina, da minha agenda, eu pego o hobby dela, que é dançar. Ela gosta de dançar. Aí o que eu faço? Falo, meu bem, meu gatinho, tô indo, partiu dança. E lá a gente interage junto, a gente ri, troca experiências, que é muito bacana, Exato. né? E isso tem que ser importante, porque eu pedalo. E qual que é o momento que eu tenho de qualidade com meus filhos? É exatamente aí. Pego eles e vou pedalar, ou seja, aprimora, pega a sua rotina e coloca os seus filhos nela para poder melhorar a qualidade, beleza? E outra coisa, amor, a gente não pode esquecer da comunicação também não verbal, né? Exato. O toque, o abraço, o beijo, olhar nos olhos dos filhos e não simplesmente gritar, perder a paciência, né? Ter prazer em ensinar ali na tarefinha junto. Isso que é o legal, isso que vai marcar na vida dos nossos filhos e dos seus filhos, né? É isso aí. Siga a gente nas redes sociais, vai aparecer o nosso endereço aqui embaixo. E foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, até breve. Boa noite, pessoal. Hoje, no Momento da Pri, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é o feminicídio. Nós sabemos de toda a estatística e às vezes nós sabemos que tem alguém do nosso lado que corre o risco de passar por esse momento tão difícil que é a opressão masculina, uma fala, um comportamento, qualquer coisa que venha dar indícios que pode acontecer o feminicídio e às vezes nós achamos muito normal, tudo muito natural e nós não nos atentamos a esses detalhes e é algo muito importante hoje nós lembrarmos que antigamente o pessoal falava, não é legal a gente estar se metendo em briga de marido e mulher, não é interessante você estar se intrometendo, mas no momento que nós vivemos hoje, tem que prestar muita atenção, você pode ajudar alguém,
você pode evitar que algo aconteça. Então, da mesma forma que eu falei para vocês aqui no momento da Pri sobre o suicídio, eu quero deixar para vocês essa mensagem que não fala de grandes estatísticas, mas nos lembra que nós precisamos ser sensíveis e perceptíveis a essas questões que podem estar acontecendo ao nosso redor. Então, esse é o recado do Momento da Pri de hoje. Um beijo e até o próximo programa. Boa noite! Hoje no programa Veritá eu trouxe 2 convidados super especiais da Weezer, porque eu vou falar sobre a importância de falar inglês, falar espanhol, enfim, outras línguas aí, porque é um diferencial no mercado de trabalho. Então você nunca sabe quando podem surgir oportunidades no exterior, aqui no Brasil, e hoje em dia esse é um diferencial, não é mesmo, Eric? Com certeza. Quero te agradecer pela presença aqui no programa Veritá, sua presença, a presença da Sara. Algumas pessoas pensam em começar a fazer inglês só depois que termina a escola ou quando termina a faculdade, não é? Eu acho que isso acontece muito. E eu queria, Eric, que você explicasse para o pessoal que está assistindo qual que é a experiência que a Weezer oferece. Bem, a Weezer hoje ela oferece para os seus alunos são 2 tipos de experiências. A gente tem a Connection e a Interactive. Começando pela Connection, é aquela sala de aula que vocês já conhecem. Aquela sala de aula com o professor, a turma e uma sala de aula em inglês. E temos também a nossa nova experiência Interactive, que ela é feita num modo mais de individual do aluno, como se fosse uma aula um pouco VIP. Para cada aluno ele ter uma experiência dele com o inglês mais íntima e mais individualista com ele mesmo. Certo. E baseado nessas 2 opções que você disse agora, a partir de quantos anos o pai poderia colocar o seu filho para fazer aula de inglês? O aluno ele pode estar entrando na Weezer a partir dos 5 anos no Kids até os 8, nossa experiência Connection, que é o que eu falei da nossa sala de aula, e na nossa outra experiência do Interactive a partir dos 8 anos para cima, que a gente está podendo ele entrar na Weezer. Então, Eric, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, igual eu já falei aqui no programa para vocês, quanto mais cedo você colocar a criança para fazer atividade física ou entrar para fazer uma aula de inglês, melhor, porque ela já vai sair de lá formada, já vai terminar a escola com um bom certificado e já pronta para qualquer oportunidade que for surgir. Então, agora eu vou pedir para que a Sara faça uma demonstração junto com você. Sara, só me tira uma dúvida. Há quantos anos você faz aula de inglês? 4 anos. 4 anos? E quantos anos você tem? 12. 12 anos. Vocês poderiam fazer uma demonstração aqui pra gente? Of course we can. Oh, Sarah, I'm starving. I'm very hungry now. Are you? Yes, I'm very hungry too. And what would you like to eat right now? I would like to eat French fries. French fries? I'm not quite about French fries. I prefer some pizza. I like pizza too, but I really like French fries. Então agora eu vou fazer uma pergunta pra Sara. Porque além de você falar inglês, você não pode sair falando as coisas sobre o que você tá falando, não é mesmo? Sara, explica aqui pro pessoal que tá assistindo o que vocês conversaram. Então, ele falou que ele tava com fome. Aí ele foi lá e me perguntou se eu também tava e o que eu gostaria de comer. Aí eu falei que queria comer batata frita. Faltou só o queijo e bacon, né? Eu acho. Continua. Aí eu fui lá e falei que eu queria comer batata frita. Ele falou que gostava, mas ele preferia pizza. E perguntou se eu também gostava de pizza. Eu falei que gostava, mas eu preferia realmente a batata frita. Ah, gosto. Legal. Então, gente, isso que é importante. Quanto mais cedo você começa a estudar, melhor ainda. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Obrigada, Eric, pela presença. Obrigada, Sara, também, por ter vindo. Obrigada a vocês. Ficou muito nervosa não, né? Foi tranquilo? Mais ou menos. Agora é o momento de quê? Agora é o momento de sair pra comer, não é mesmo? Of course. Gente, então é isso. Good night. Beijo. Have a nice night. Good night. Até o próximo programa. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.